Olá, meu nome é Cairan Cabral, eu sou palestrante Master Coach, hoje sócio proprietário da J Coach Treinamentos, que é uma das maiores empresas na área de prestação de serviço de coach do sul do Brasil. E meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês algumas técnicas de vendas e principalmente de fechamento. Para quê? Para que você consiga converter mais, para que você consiga vender mais. Então pega o papel e caneta, anota tudo, atenção nesse vídeo, porque eu tenho certeza que algo que vai ser compartilhado vai te apoiar a acelerar seus resultados. E hoje não é quem tem o melhor produto, o melhor serviço, quem mais vai ter resultados, mas sim quem sabe vender mais, sim quem sabe fazer um melhor marketing. Exemplo, não é o melhor músico aquele que mais vai fazer sucesso, mas sim aquele que sabe vender mais, aquele que sabe fazer um melhor marketing. Eu tenho certeza que você conhece um músico que ele canta muito bem, ele tem uma voz linda ou toca muito bem algum tipo de instrumento e essa pessoa não fez o sucesso que ela gostaria. E tem músicos que eu tenho certeza que você conhece também, você já ouviu falar, você já escutou, que fez um grande sucesso e não tem uma voz bonita, não toca talvez tão bem assim, ou talvez tenha uma equipe que toca bem, mas não, ele pessoalmente não é um grande artista, mas fez um sucesso tremendo. E às vezes a gente se pergunta como essa pessoa fez tanto sucesso assim. Isso por quê? Porque não é o melhor músico que mais vai ter resultados, e sim aquele que sabe vender mais, aquele que sabe fazer um melhor marketing. E a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa psicologia, a psicologia das vendas, a psicologia onde nós entendemos as pessoas que estão à nossa frente e como eu posso fazer para converter mais, para oferecer aquilo que de certa forma eu estou vendendo e consequentemente eles comprarem mais isso, eu vou começar a acelerar e potencializar os meus resultados. Só que toda mudança ela é gradual, não acontece do dia para noite. Se eu demorei 5, 10, 20, 30, 40 anos para ser como eu sou, não é do dia para noite que tudo vai mudar. Exemplo, se eu sou uma pessoa desorganizada e eu a partir de amanhã, a partir de hoje, eu quero ser mais organizado, eu não vou conseguir mudar radicalmente os meus hábitos. Tem que ser de maneira gradual. Então, se eu sempre seguir uma técnica, um estilo de vendas, não vai ser do dia para a noite que eu vou mudar. Tudo que eu venho compartilhar aqui com você, você não vai conseguir implementar já de imediato, mas vai implementando gradualmente. Por isso é importante com que você anote e coloque prazos de quando você vai colocar em prática, quando você realmente vai implementar essas estratégias. E vai implementando de forma gradual e, de certa forma, também adaptando para a sua realidade. E hoje, nessa área de vendas, nós temos muitas crenças. Crenças com relação a vendas, ao vendedor, a fechamento. Nós pensamos, eu não quero incomodar o cliente, e eu não quero ser invasivo demais, esse cliente ele não quer nada com nada, ele só quer enrolar ou ele só quer olhar e não vai comprar nada. Então, de certa forma, nós estamos com muitas crenças, então muitos pensamentos que muitas vezes nos limitam de ter um melhor resultado nessa área de vendas. Exemplo, se eu acho que eu vou incomodar o cliente, não vou ligar para ele, não vou conversar da forma como deveria para conseguir talvez mostrar aquilo que eu estou oferecendo. Se eu acho que o cliente ele só está olhando, só está enrolando e não vai comprar, talvez eu não vou dar devida atenção para ele e talvez sim, ele pode ser que ele compre, pode ser que ele esteja realmente buscando algo. Mas se eu estou com aquele pensamento que ele não vai comprar nada, talvez eu não vou conseguir colocar o foco suficiente. E pode ter certeza que tem aqueles clientes que você acha que vai comprar e não compra, e aqueles que você acha que não vai comprar e compra. Então, dê total atenção para cada uma dessas pessoas. E realmente, nós não gostamos de vendedores chatos. Nós não gostamos daquele vendedor que quer nos oferecer algo ou quer nos empurrar algo que nós não estamos buscando. Mas eu pergunto para você, você gosta de comprar? Eu tenho certeza que sim. As pessoas gostam de comprar, as pessoas têm desejo por comprar, as pessoas adoram comprar. Então o que você tem que fazer não é ser um vendedor chato, uma vendedora chata, mas sim conseguir se conectar, se relacionar com o cliente, saber o que ele realmente está buscando, para que assim você consiga oferecer aquilo que ele busca. E a partir do momento que você oferece aquilo que ele busca, você está ajudando essa pessoa. E todo o processo de vendas não é um processo onde simplesmente com técnicas, com ferramentas eu vou conseguir vender para o cliente. Não, vendas tem muito mais a ver com relacionamento do que necessariamente uma técnica. Eu conheço pessoas que têm muitas técnicas de vendas e têm muita dificuldade para vender. E conheço pessoas também que não têm tantas técnicas de vendas assim, mas vendem muito. Por quê? Porque tem brilho no olhar, tem paixão, tem vontade, tem motivação. E hoje as pessoas compram o quê? Felicidade.
elas querem comprar o brilho nos seus olhos, elas querem estar próximo de pessoas positivas, próximo de pessoas felizes. Eu pergunto para você, você gosta de estar ao lado de uma pessoa que está sempre reclamando, criticando, pensando e falando negativo ou vendo negativo em tudo? Eu tenho certeza que não. Então, profissionais e vendedores felizes vendem e convertem muito mais. E hoje eu vou falar sobre fechamento, só que mais importante do que o fechamento é você seguir todas as etapas, você cumprir todas as etapas aí de um processo de vendas. Porque a partir do momento que você cumpre todas as etapas, o fechamento fica muito mais simples e muito mais fácil. Então toda venda é o quê? É um relacionamento que você tem com as pessoas. Tem um vendedor que ganhou o Guinness Book, entrou no Guinness Book, nos livros dos recordes, que ele se chama Joy Girardi. E ele foi considerado o maior vendedor do mundo. Ele vendia carros, ele não tinha uma revenda de carros, ele era um vendedor e ele vendia em média 600 carros por ano, somente ele. E isso é um número realmente muito alto, bem desafiante de conseguir esse número. Porém, começaram a estudar, pesquisar ele, qual era o segredo dele, por que ele convertia tanto, por que ele vendia tanto? Tinha meses que ele chegava a vender 170 carros. Qual é o segredo do sucesso dele? Começaram a pesquisar e falar com os clientes que ele tinha vendido carros e começaram a perguntar para os clientes do Joy Girardi, por que você comprou dele? E as pessoas falavam, olha, ele é meu amigo e ele sempre liga para mim, me manda um parabéns, feliz aniversário, quando eu vou lá ele pergunta da minha filha, da minha neta, aquele desafio que eu tive, então ele me manda uma cartinha. Então ele está sempre, de certa forma, em contato comigo e quando eu pensei em comprar um carro, eu falei com ele. Então esse era o segredo do Joy Girardi. Ele falava que ele não tinha clientes, ele tinha amigos e todos os dias ele estava fazendo novos amigos. O ponto forte, a chave dele era o relacionamento, a forma como ele se conectava, se relacionava com o cliente. Então esse é um grande segredo, uma grande chave, anota aí. Trate todas as pessoas melhor do que você gostaria que fosse tratado. Então trate todas as pessoas melhor do que você gostaria que você fosse tratado. Isso não é bajular, isso não é você ser falso ou falsa. É realmente se conectar com o melhor que existe na outra pessoa. É deixar de ser uma pessoa interessante e começar a ser uma pessoa interessada. Vou repetir. Deixar de ser uma pessoa interessante e começar a ser uma pessoa interessada. Interessada na outra pessoa, interessada no que a outra pessoa tem para te dizer, do que a outra pessoa está realmente necessitando, precisando, sentindo. Na programação neurolinguística nós aprendemos que a outra pessoa ela está 10 vezes mais interessada naquilo que ela está falando do que necessariamente em escutar você. Então, num processo de conversa, não só num processo de vendas, mas em toda conversa, seja pessoal ou profissional, a outra pessoa está sempre 10 vezes mais interessada no que ela tem para te falar do que necessariamente em escutar você. Então, seja um bom ouvinte. E isso influenciou muito na minha vida quando eu iniciei nesse processo de treinamentos, quando eu iniciei a minha empresa e eu comecei a fazer muitas vendas. E no início do meu processo eu não tinha tanto domínio daquilo que eu estava oferecendo, dos treinamentos, da franquia que eu tenho hoje, oferecendo esses treinamentos. Eu não tinha tanto domínio, então eu escutava mais e falava menos. E o meu resultado era incrível. De cada 10 empresas que eu visitava, eu fechava 8 negócios. E isso é um número bem acima da média no meu mercado. E passou o tempo. Esse número foi diminuindo. De 10 empresas, comecei a fechar 5, depois 3, depois 2 empresas. Eu comecei a me questionar, por que antes que eu tinha menos domínio, menos conhecimento, de 10 empresas eu vendia 8, e agora que eu tenho mais conhecimento, mais domínio, de 10 empresas eu estava vendendo 2. E eu comecei a perceber que por ter um maior domínio, eu comecei a fazer o quê? Ouvir menos e falar mais. Eu já queria explicar, eu já queria falar para o cliente. E nesse momento eu perdia as vendas. No momento que eu não escutava, no momento que eu não me conectava com a pessoa que está na minha frente. Então todo o processo de vendas é um processo de relacionamento. Tem uma história onde tinha uma senhora que ela todo dia ia para o centro da praça e ela pegava lá os milhos e ela jogava os milhos para os pombos. No primeiro momento, os pombos ficaram um pouco desconfiados, não chegava, até que um dia um chegou, comeu um milho e de repente foram chegando mais pombos e todos os dias ela ia fazendo isso. Chegou um momento que os pombos já estavam esperando essa mulher chegar na praça com o milho que ela jogava. E chegou um momento que os pombos já vinham na sua própria mão comer o milho.
E ela começou a fazer isso todos os dias. Tava passando um menino e quando olhou aquilo ficou admirado. E quando ele ficou admirado, ele pegou um pouco de milho da senhora e saiu correndo atrás dos pombos, querendo que ele tivesse a mesma experiência que ela teve para que os pombos comessem na sua mão. E o que aconteceu? Os pombos saíram voando. Isso por quê? Porque a senhora cultivou um relacionamento com os pombos. A senhora cultivou o relacionamento com essas aves e todos os dias, começando nesse relacionamento, eles se aproximaram dela. E o menino já queria ter a mesma experiência já no primeiro dia, sem relacionamento, já queria ir direto ao ponto. E isso não aconteceu, eles saíram voando e ele não teve a mesma experiência. E no processo de venda não é diferente, nós precisamos nos relacionar e não ir direto ao ponto, e não ir direto ao fechamento, e não querer já converter antes mesmo de eu me conectar, me relacionar, de eu cultivar o cliente que está na minha frente. Agora sim, todo o processo de vendas precisa de fechamento. Se não tem fechamento, não tem conversão, não tem resultados. E sim, o processo de fechamento é muito importante. Teve uma época que eu fui convidado para dar alguns cursos no exterior, em países aqui da Latinoamérica, e eu precisei trabalhar, polir o meu espanhol. Então eu procurei uma empresa de treinamentos, era uma empresa que dava cursos de aulas de espanhol, uma empresa do exterior, e eu participei, fiz uma aula experimental com essa empresa, e eu busquei a empresa, fiz a aula experimental, adorei a aula, gostei, era aquilo mesmo que eu estava buscando. Terminou a aula, a pessoa só me deu ok, parabéns, sucesso e tchau, tchau. Ela não fez um fechamento de vendas. Ela não falou, de certa forma, quanto custava. Eu sabia quanto custava porque eu já tinha olhado no site, mas ela não falou. Não me deu os próximos passos, não fez nenhum fechamento e simplesmente me deixou ali. E eu pensei, deve ser porque agora eu devo entrar em contato com a empresa e ligar para eles para fazer esse fechamento, ou eles vão entrar em contato comigo para ver como que foi a aula experimental e fazer o fechamento. Acontece que nem eu entrei em contato e nem eles me ligaram. E eu estava buscando o curso, eu procurei eles. E eles não ligaram, eu também não entrei em contato porque a gente sempre vai botando outras prioridades na frente. E simplesmente não fechei com aquela empresa. E eu já estava certo. Se ele falasse, é tanto, é no cartão, é no, sei lá, depósito, transferência, de qualquer forma eu ia fazer aquele treinamento, porque eu tinha gostado, eu tinha procurado, realmente eu precisava daquilo naquele momento. Porém, eu fiz esse treinamento, eu cheguei a fazer, porém eu procurei a empresa quase 6 meses depois. E não foi a empresa que me procurou, eu novamente procurei a empresa e fui ver os detalhes, formas de pagamento, paguei e fiz o treinamento de espanhol. Mas o que aconteceu com essa empresa? Não teve fechamento. Ela fez todo o processo, eu gostei, adorei, porém não teve fechamento e não teve conversão. Então, todo o relacionamento onde você não obtém o compromisso vai ficar por elas mesmas. Agora, é claro, não adianta eu querer ir direto ao ponto. Tem um mito das vendas que o fechamento é a parte mais importante, o fechamento é a parte que a gente precisa dominar mais, colocar maior atenção. Isso não é verdade. Na verdade é o seguinte, se você cumprir todas as etapas anteriores, vai facilitar o fechamento. Pesquisas dizem que vendedores que tentam fazer um maior fechamento, maior número de fechamentos, têm uma menor conversão de vendas. E vendedores que fazem 1 a 2 fechamentos têm uma maior conversão de vendas. Isso por quê? Porque se você cumpriu as etapas anteriores, o cliente ele vai querer aquilo que você está oferecendo. Imagina o seguinte, se eu não estivesse necessitando o curso de espanhol, se eu não gostasse da metodologia deles, se eu não tivesse uma experiência, se eles não conseguissem me passar o valor que eles me passaram, eles poderiam tentar fazer todo tipo de fechamento, eu não ia fazer o curso com eles. Mas por quê? Porque se todas as etapas anteriores não foram cumpridas, o fechamento não vai dar certo. E todo o processo de vendas é como um relacionamento, como um casamento. Imagina o seguinte, você não chega para o seu parceiro ou parceira já perguntando, quer casar comigo já com a aliança na mão, para obter o compromisso. O que nós fazemos? Primeiro, em todo o processo de relacionamento, tem a paquera, tem a admiração, depois tem o primeiro contato, depois do primeiro contato, talvez o primeiro beijo, e daí as pessoas vão se conhecendo um pouco mais, daí vai se aprofundando no relacionamento, depois quem sabe o namoro, e depois esse namoro noivado, para que daí sim venha o quê? O casamento.
e daí sim vem o pedido. E o pedido é o quê? É o fechamento daquele ciclo. Então, o processo de fechamento é como um relacionamento. Lembra da história do pombo? É justamente isso, é você cultivar, é você plantar, é você atrair, é você se relacionar para depois você converter. E se você faz tudo isso antes, a venda vai ficar muito mais fácil, porque ninguém compra de quem não confia, ninguém compra de quem não se relaciona. Então se relacione, confie nas pessoas que estão à sua volta e busque atrair e gerar essa confiança dos clientes. Então nunca faça o fechamento ou faça a obtenção de compromisso sem que você esclareça todas as dúvidas do cliente. Se ele tem dúvida, ele tem o quê? Objeções. Então antes de fazer o fechamento, sempre pergunte: você tem mais alguma dúvida? Tem algo mais que eu possa te apoiar, esclarecer? Ou você entendeu bem os benefícios do que a gente está te oferecendo? Então, e sempre faça isso, reforce os benefícios, os diferenciais daquilo que você está oferecendo. Então, se um diferencial é que a pessoa ela nunca vai ir numa festa com 2 vestidos iguais, fale desses diferenciais. Então, se um diferencial são os tamanhos, os modelos, o número de vestidos que ela tem, o número de benefícios que ela vai ter, reforce esses benefícios. A partir do momento que você reforça os benefícios na mente da pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que ela veja o valor naquilo que você está oferecendo e não simplesmente o preço. Porque se ela olha somente o preço, a chance de você vender é muito menor. Isso por quê? Porque se ela vê somente o preço, ela vai acessar o lado esquerdo do cérebro, que é a parte mais racional. Se ela olha os benefícios, o valor, ela vai olhar e acessar mais o que? O lado direito, que é a parte da emoção. E as pessoas compram com a emoção e elas justificam com a razão. Então acesse a emoção das pessoas. Uma coisa importante para que a gente tenha conhecimento é que nós temos uma tendência natural de deixar para depois, postergar, adiar as nossas decisões. Isso por quê? Porque a gente muitas vezes tem medos e dúvidas de tomar aquela decisão. Para isso, no processo de fechamento é importante com que na mente da pessoa ela entenda o seguinte: aquilo que você está oferecendo, vendendo, você é uma pessoa de confiança ou aquele produto ou serviço você consegue gerar e tem uma certa confiança e ela precisa perceber isso. E outra coisa é a urgência, porque se ela não vê a urgência, ela tanto faz se ela vai vir agora nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou semana que vem ou mês que vem. Geralmente tem uma tendência de deixar e adiar para depois. Para isso é importante com que você gere confiança e urgência. Como você gera confiança? Uma das coisas é gerando uma prova social. Então mais pessoas estão buscando esse produto, esse serviço. Exemplo, se a pessoa está indo para uma festa e mais pessoas estão indo naquela loja buscar vestido, você pode falar isso para a pessoa: olha, outras pessoas da mesma festa que você já vieram buscar vestidos aqui. Nós somos uma empresa, nós já temos tantos anos, temos tantos vestidos. Mostra os diferenciais. E a partir do momento que você mostra o diferencial, isso vai gerando uma confiança. Como eu falei antes, ninguém compra de quem não confia. E a questão da urgência, se ela não perceber a urgência, ela não vai comprar. Exemplo, se nós nunca vendemos 2 vestidos para a mesma festa, 2 vestidos iguais para a mesma festa, é importante você compartilhar isso. Talvez se ela não adquirir, ou não alugar, ou não realmente não tomar aquela decisão naquele momento, ela pode ficar sem aquele vestido. Então encontrar uma forma de gerar urgência. E a partir desse momento, você pode ir para o fechamento. Eu quero compartilhar com você 5 técnicas, 5 formas de você fazer o fechamento. E qual é a melhor técnica de fechamento? Qual que é o melhor de todos que eu vou te passar? Não existe melhor nem pior. Todos eles vão te apoiar em um determinado momento. E o que você vai fazer e o que você precisa fazer é treinar cada um deles, treinar muito, treinar muito, treinar muito. E isso vai gerar uma intuição dentro de você, porque você vai utilizar talvez mais do que um fechamento em uma só negociação. E você vai sentir qual é o melhor momento de utilizar cada um deles. E o primeiro fechamento é o fechamento da suposição, onde mesmo que o cliente não tenha te dito sim, você vai supor que ele quer aquilo. Mas lembre-se, cumpra todas as etapas de forma excelente, com excelência. E a partir desse momento o fechamento vai ficar muito mais fácil. Então o fechamento da suposição você já vai direcionar ele para o fechamento para que ele diga o sim. Exemplo,
Quando você poderia vir fazer a sua prova oficial? Você poderia vir nessa quarta fazer a sua prova oficial? Então você vai supor que ele já tomou aquela decisão e você vai direcionar. Você vai ajudar o seu cliente a tomar a decisão. Por quê? Porque na mente dele tem dúvidas, tem medos. Então nós precisamos o quê? Facilitar o caminho da decisão na mente dele. Então você vai supor e já dá o direcionamento para ele. O segundo fechamento é o fechamento do ou, onde você vai dando sempre duas possibilidades para ele e sempre dando um direcionamento. Exemplo, tudo na nossa vida nós precisamos de metas, nós precisamos de prazos, nós precisamos ter um direcionamento. Por quê? Senão vai ficar muito vago, fica muito aberto, e muito vago, muito aberto não tem uma ação concreta. E quando o cliente fala assim, vou pensar, vou dar uma olhadinha, depois eu te dou um retorno, ele está te falando, eu nunca mais vou aparecer, esquece, eu não quero isso aqui, e dificilmente você vai ver esse cliente novamente. De cada talvez 100 clientes, 2, 3, 4 realmente vão aparecer e o restante vão sumir. Isso porque é uma forma educada de que ele está te dizendo não. Então se ele está te dizendo não, na verdade ele está dizendo que eu não vi o valor suficiente em alugar esse vestido, talvez eu vou procurar em outro lugar. Então, na técnica do fechamento do ou, você vai dando um direcionamento para ele e ajudando com que ele tome a decisão. Exemplo, você gostaria de pagar no cheque ou no cartão? Você poderia vir na terça ou na quarta fazer a sua prova? Você poderia fazer isso ou aquilo? Então, sempre dando duas opções para que ele faça o fechamento. Você gostou mais do azul ou do amarelo? Então, gostou mais do amarelo? Você prefere de tal forma ou de tal forma? Então, sempre dando duas opções e criando um direcionamento até afunilar no final para fazer a venda. A terceira técnica é a técnica a última chance. Exemplo, se o cliente não perceber a urgência, como eu falei antes, ele vai deixar para depois. E na técnica da última chance, você vai criar e buscar uma forma de ele perceber que aquele é o último prazo, que aquela é a última chance. Então, se nunca aluga 2 vestidos para a mesma festa, você pode falar o seguinte, olha, tem muita procura desse vestido, muitas pessoas da sua festa, que vai na sua festa, já vieram buscar aqui os nossos vestidos, as procuras estão grandes. E esse vestido que você está levando, que você está provando, ele é lindo, ele é maravilhoso e muitas pessoas estão de olho nele. E se alguém tomar decisão, você não vai poder levar e não vai conseguir aí estar levando esse vestido. Então vamos aproveitar, vamos levar essa prova, vamos fechar com esse vestido. Então você vai dando um direcionamento para quê? Para que ele tome a decisão, para que a pessoa tome a decisão de imediato. O quarto fechamento é o fechamento motivacional. O que é o fechamento motivacional? Você vai chegar para o cliente e falar, não. Fechamento motivacional, você vai trabalhar o quê? A emoção da pessoa. Onde você vai trabalhar os benefícios de forma potencializada nas pessoas. Você vai chegar para ela de uma forma sincera, nunca minta para o cliente, realmente de uma forma sincera, se realmente for, você vai chegar para a pessoa e vai falar, nossa, esse vestido tá lindo, você está preparada para ser a mulher mais bonita da festa, para ter o vestido mais bonito da festa? Então você vai falar algo que vai trabalhar a emoção da pessoa. Porque no fundo, quando a pessoa está buscando o vestido, ela não quer ir para uma festa e ficar feio. Não, ela se preocupa muito com aquilo. É um detalhe extremamente importante, uma peça fundamental na noite dela. Então você vai trabalhar justamente essa emoção. E a partir desse momento, você sempre dando um direcionamento, sempre fechando para converter a venda. A quinta técnica de fechamento são as perguntas. Utilize perguntas. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Se você de todo esse vídeo você dominar somente isso, já valeu a pena e eu tenho certeza que você vai melhorar muito as suas técnicas de venda. Quem tem as perguntas, quem tem o domínio das perguntas, tem o domínio das vendas. Vou repetir. Quem tem o domínio das perguntas, tem o domínio das vendas. Se só o cliente tem o domínio das perguntas, se só ele pergunta e só você responde, ele tem o domínio da venda e ele pode direcionar para qualquer lugar. Agora, se você tem o domínio das perguntas, você tem o domínio das vendas e você tem o domínio de direcionar a mente do cliente, a vontade, muitas vezes a decisão, para onde você gostaria.
E é claro, você não vai utilizar isso para que ele tome uma decisão que ele não queira. Você vai fazer isso para ajudar ele na tomada de decisão, para que ele esclareça e tenha mais clareza e não tenha dúvidas, e sim ações. E na técnica de fechamento com perguntas, você pode, por exemplo, perguntar para ele: como ficaria bom para você? Quais você mais gostou? Quais opções aqui você está procurando ou o que você está procurando? Então utilize perguntas à vontade. As perguntas é muito importante porque vai criando um relacionamento com o cliente, ele vai se comunicando mais, vai abrindo mais, e a partir do momento que ele vai se abrindo, ele está mais aberto a uma negociação e consequentemente a um fechamento, a realmente a concretizar e obter o compromisso dessa venda. Toda mudança, como eu falei no início do vídeo, leva um tempo, nós precisamos treinar, praticar, não queira mudar tudo de uma vez, busque pontos de melhoria na forma como você se relaciona, na forma como você vende. E sempre lembre-se, trabalhe com um sorriso no rosto, empoderada, busque uma forma de se motivar. Uma pessoa motivada, um vendedor motivado, vende e converte muito mais. E agora eu te pergunto, quando você vai colocar isso em prática? Quando você vai pegar uma técnica que eu passei aqui e realmente vai colocar em prática? Quando você vai fazer isso? Coloque isso no papel e eu pergunto também, em qual momento do seu dia, da sua venda, você pode melhorar, você pode potencializar aquilo que você já está fazendo. Beleza? Gratidão a cada um de vocês por estar escutando esse vídeo até o final. Espero realmente ter apoiado em tudo que eu compartilhei e coloque em prática, faça acontecer e assim eu tenho certeza que vocês vão acelerar seus resultados. Vamos que vamos, pessoal!